Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas? Em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando eu vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 29, terça-feira, hoje nós celebramos com muita alegria a memória de Santa Catarina de Sena, essa grande mulher, que falarei um pouquinho dela. Mas o texto do Evangelho é a continuação do Evangelho que nós lemos ontem, a conversa de Jesus com Nicodemos. E no desenrolar dessa conversa, Jesus continua dizendo para Nicodemos que ele não está compreendendo o que ele está dizendo. E Jesus diz: Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Jesus ficou assim, espantado com Nicodemos, né? Você é mestre, cara, e você não está compreendendo o que eu estou te falando. E é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu estou te falando algo muito simples ainda. E eu estou te falando algo que você pode compreender. Se você não é capaz de compreender isso, como vai compreender as coisas mais elevadas? Como você compreenderá as coisas mais elevadas? E no finalzinho desse trecho do Evangelho, Jesus fala de algo muito elevado. Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e a gente sabe que a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto foi porque o povo murmurou e o povo foi acometido da picada das serpentes. E para curar a picada da serpente no deserto, Moisés ergueu uma outra serpente de bronze, e todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze ficavam curados. Eu gostaria de pegar essa imagem, porque é uma imagem profunda e muito rica. Veja, no deserto, e aqui é uma metáfora, né? No deserto, o povo foi mordido pelas serpentes, e com a própria serpente, uma imagem de uma serpente feita por Moisés, pedida pelo próprio Deus, o povo era curado. Ora, nós também fomos picados por uma serpente. Nós fomos picados por uma serpente no jardim do Éden, lá pela desobediência dos nossos primeiros pais. Eva e Adão foram picados e foi inoculado neles o veneno da serpente. Qual é o resultado desse veneno da serpente? Chama-se pecado original. Então o homem lá no paraíso, ele perde os dons preternaturais, ele perde a graça que Deus tinha dado para eles, de não sofrer, de não morrer, de ter a ciência infusa, né? A impassibilidade. O homem perdeu essa harmonia. Ele foi picado, né? E qual foi o remédio para esta picada? O remédio para essa picada é que Jesus, ele assumiu uma carne semelhante à carne do pecado, ou seja, com o mesmo veneno. E é assim, né? Quando uma pessoa é picada de cobra, o veneno da própria cobra se torna um antídoto para a picada de cobra. É assim que o Instituto Butantan, por exemplo, ele faz um soro antiofídico.
É assim, é feito com o próprio veneno. Tanto é que se uma pessoa for mordida por uma cobra, precisa saber qual a espécie daquela cobra para poder pegar um veneno daquela cobra para poder fazer o antídoto. Ora, Jesus usou isso que já é algo da lei natural. Jesus usou a mesma carne do pecado. Jesus usou, lá no paraíso foi uma virgem, uma esposa virgem, Eva. Jesus usa uma outra virgem, Maria. Ele usa um outro jardim, o Jardim das Oliveiras, o Getsêmani, o Calvário. Ele agora usa uma outra haste, não mais a haste do deserto da serpente de bronze, mas agora a haste do madeiro da cruz. E numa carne semelhante à do pecado, com uma virgem que deu à luz, uma lá atrás desobedeceu, a outra diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Num jardim também, Jesus ali, ele faz a oblação, a entrega da sua vida. E ele nos cura da picada mortal da serpente, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, aquela que o livro do Gênesis fala e termina falando lá no livro do Apocalipse, aonde o dragão ele é derrotado para sempre. Então Jesus, por isso ele está dizendo, assim o Filho do Homem deve ser levantado. E Jesus foi levantado. E quando Jesus foi levantado no madeiro da cruz, ali nós estávamos sendo curados, irmãos, da picada da serpente mortífera, da serpente infernal. Ali nós fomos curados pelas chagas de Cristo, pelo precioso sangue do Senhor que jorrou no madeiro da cruz. Ali Jesus destruiu de uma vez por toda o império de Satanás, o império que ele tinha sobre as nossas vidas. Jesus, então, ele com o seu sangue, ele entra dentro de nós e ele extirpa todo o veneno da serpente e nos coloca numa vida nova, numa vida de graça. É isso que ele está dizendo. Do mesmo modo, o Filho do Homem deve ser levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ora, depois de toda essa obra de Jesus realizada, o que nós precisamos fazer? Chegamos a esse ponto da nossa meditação. Fica essa pergunta, tá? Depois de tudo isso que você falou, mas o que eu preciso fazer para ter acesso a isso? A fé. A fé é esse veículo que nos possibilita a entrada nos mistérios de Deus. É isso que Nicodemos não tinha entendido. Jesus diz, para você ter acesso a isso, é preciso crer. É preciso se abandonar. É preciso confiar. É isso que o Evangelho de hoje está nos convidando. Jesus, ele é a nova serpente de bronze. É a haste, né? A serpente de bronze foi a prefiguração da cruz. Agora na cruz, a cruz, ela é o remédio, ela é o antídoto, ela é a salvação, ela é a nova árvore da vida, que foi fechada lá no paraíso. A árvore da vida foi fechada no paraíso. Deus falou, coloque lá os querubins, guardando a árvore da vida para que o homem não a toque nela. A vida estava esvaída de nós, ela estava longe de nós, mas Jesus, com a nova árvore da vida, que é a cruz, ele conseguiu para nós a salvação, a vida eterna, a felicidade sem limites. Meu irmão, como não adorar? Minha irmã, como não adorar? Como não servir? E como não entregar a nossa vida a um Deus? E eu poderia dizer, o que mais ele poderia fazer por mim e por você que ele já não tenha feito? O que mais ele poderia fazer por nós que ele já não tenha feito no alto da cruz? Aliás, toda a vida de Cristo é obra de recapitulação e de salvação para cada um de nós. Jesus nos salva em todos os estágios da nossa vida, desde a sua concepção até a sua morte aos 33 anos, que segundo nós sabemos,
é a idade madura do homem. Dos 33 anos para frente, começa já um declínio, né? Mas 33 anos é a idade do homem perfeito, maduro. Ou seja, Jesus nos cura e nos salva em todas as etapas da vida de um ser humano. Olha que coisa extraordinária. Então hoje nós queremos, nesse tempo pascal, nós queremos adorar, confiar e acessar esse mistério pela fé. Jesus diz, é crendo que a gente se obtém a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.